Minha profissão. Sejam bem-vindos ao podcast Minha Profissão, aqui no ProEnem. Meu nome é Adilson, eu sou professor de Biologia e a gente vai passear através das profissões. Então se prepara, because now it's time! Estamos aqui hoje para falar sobre uma área que, honestamente, eu não faço a menor ideia de como funciona, mas eu sei que eu me perdia muito quando eu começava a trabalhar com o movimento retilíneo de logaritmo do... Eu não lembro mais como é que funciona. Bom, para me explicar como é que esse negócio funciona, eu tô com dois convidados extremamente importantes aqui hoje. Seja bem-vindo, Arthur. Fala, galera. E aí, Adilson, tudo bem? Bom, eu sou o professor Arthur Neto, sou professor de Física e formei na UF, Niterói. Fala, Bruno Jorge, tudo bem, cara? Seja bem-vindo. Fala aí, tudo bem? Tranquilo? Brigadão. E aí, galerinha? Então, quem tá falando é Bruno, sou professor de Física formado pela UERJ. Diga lá, Didi, o que você quer? Então, Bruno, a ideia é passar um pouquinho pra galera que tá prestando agora a prova do Enem, que vai prestar vestibular em cada canto do país, dos cantos mais diversos do país, é passar um pouquinho a noção pra eles de como funciona o curso de Física, como é que funciona a profissão de um físico. Você se formou em Física pela UERJ, mas vamos voltar um pouquinho mais. Porra, a Física é uma parada que é odiada pela maioria dos alunos, cara. O que te levou a fazer Física? O que você estava buscando, melhor dizendo? O que você estava buscando quando você escolheu esse campo, cara? Na verdade, quando eu estava na escola, eu gostava de todas as disciplinas. E a minha resposta para poder descobrir o que eu tinha que fazer foi que eu sempre quis fazer a graduação para mim. O que viesse em virtude dela, em termos de emprego ou de estudo, seria em virtude disso. Eu não escolhi a faculdade porque eu ia trabalhar com isso ou trabalhar com aquilo. Na época, eu achava que o que responderia a maior parte das minhas perguntas seria fazer Física. Tanto que eu gostaria de fazer, gosto, estudo outras áreas também, mas na época que eu escolhi foi por isso. Foi a disciplina ou a parte do conhecimento que iria me explicar no maior número de coisas que eu tinha dúvida. A relação normalmente é a relação que todo aluno fica buscando, né? O que eu quero fazer e quanto que eu vou ganhar. E tu cagou, tu deu uma cagada pro o que você ia ganhar, qual seria a sua remuneração, o que você ia fazer. Você estava preocupado em conhecimento, tu estava preocupado em aprender coisas só. What do you got in mind? Eu tenho dois primos mais velhos do que eu. Um deles fez História, o outro fez Letras. Então você já deve imaginar que eles fazem parte desse grupo aí da galera que não gosta de exatas, né? Ah, eu achei que você fosse falar da galera que fuma maconha, mas tá, da galera que não gosta de exatas. Vou apertar, mas não vou acender agora. Simbora, gente. Vou apertar, mas não vou acender agora. Não mas fumar maconha eles não fumam, não. Ok. Os caras são tranquilos. Aí... Ah, mas quem fuma maconha é bem tranquilo também. Eles já são tranquilos sem utilizar. Sem tóxicos. Sem tóxicos. Bom, eles são mais velhos do que eu. Sabe aquela história, né? Tu vai na casa do primo, aí joga videogame, brinca, caramba. E as minhas notas eram boas. Assim, quando tu tá no 7º ano, sei lá, que na minha época era 6ª série, né? 7ª série, meus primos já estavam assim, tipo, no 1º ano, no 2º ano, as minhas notas eram melhores do que a deles, né? Então, a mãe deles, que é minha tia, ficava, pô, tu tem que ter as notas igual do Arthur. E eles ficavam nessa do tipo, mas o moleque tá no fundamental, porra. Eu quero ver ele chegar no ensino médio e ter essas notas. E aí ficava nessa rinchazinha, né? E aí, uma vez eles chegaram pra mim e falaram, Arthur, tu vai ver uma parada no ensino médio, cara, uma tal de Física. O bagulho é sinistro demais. Eu lembro até hoje eles definindo Física pra mim. Eu falei, mas como é que é isso? Ele, cara, sei lá, irmão, uma parada assim que tu vai ter um barco, aí as ondas vão te levar pra um lado, o vento vai te levar pro outro, tu vai calcular quanto tempo vai demorar. Cara, eu ficava viajando assim, né? Eu olhava e falava, caramba, cara, isso deve ser um troço bizarro demais, né? Melhor definição de Física impossível, né? Então, aí, quando eu cheguei no 1º ano, assim, o meu 9º ano, eu não tive Física, eu tive Ciências, que na verdade era Física, mas o nome era Ciências, então isso não me despertou nada. Eu já estava estudando Física e não sabia, mas quando eu cheguei no ensino médio, eu tava lá, né, no fundo da sala, aquele gordinho sagaz, né, gordinho arisco, lá atrás, mulherzinha em volta, batendo um papo com a rapaziada.
Chegou um professor de física e botou lá no canto do quadro, irmão, física. Na hora eu lembrei dessa porra. Falei, caramba, meus primos me falaram que esse troço é sinistro. Puxei a cadeira e falei, pô, rapaziada, vou sentar aqui na frente. Fui lá pra frente. E desde então eu comecei a prestar mais atenção na aula de física do que das outras. Porque tu achava que a parada. Tu achou que ia ser difícil? Que o bagulho ia ser muito sinistro. E aí, cara, eu comecei a gostar, porque comecei a entender. Na verdade, você gosta daquilo que você entende, né? Sim, óbvio. Eu comecei a entender, comecei a gostar, e ninguém entendia porra nenhuma, comecei a explicar aos outros. Caramba, tô esperando com o professor, meu irmão. E eu começava a explicar a matéria, uma parada que eu entendia, que eu achava bacana. Então, eu passei a gostar de física, né? Matemática eu já gostava, porque meu pai tem um bar, né? Meu pai é dono de um bar. Desde então, eu sempre vi ele fazendo conta de cabeça, as coisas. Quando eu era criança, eu achava isso o máximo, assim. Ainda acho, mas na época, pra mim, era tipo um superpoder. Era uma mágica, né, cara? Ele falava as números assim, 7 mais 7 mais 7 mais 14 mais 21 mais 5, fazia as contas tudo de cabeça, então eu achava aquilo maneiro. Então, desde sempre, a matemática sempre foi uma coisa que me encantava, por conta do meu pai. E depois, por causa da física, né, enfim, tem tudo a ver com a matemática, tudo acabou se encaixando. E aí, como eu comecei a entender e comecei a gostar da física, né, eu falei, cara, vou fazer essa porra na faculdade. Papa loves mambo. Tu falou que o cara, pra curtir a física, ele tem que saber pelo menos o básico de matemática. Na faculdade, esse básico equivale a quantas milhões de disciplinas de cálculo? Na faculdade é sinistro. Tu fez quantas disciplinas? Ó, assim, é porque na UF não é tudo chamado de cálculo. Eu tive 3 cálculos na UF. Uhum. Só que eu tive, além dos cálculos, eu tive métodos matemáticos, 1 e 2, variáveis complexas, equações diferenciais, 1 e 2, geometria analítica, álgebra linear e os 3 cálculos. Isso tudo acabam sendo disciplinas relacionadas também a cálculo, né? Sim, por exemplo, em outras universidades os caras chamam de cálculo 4, equações diferenciais, entendeu? Saquei. Lá na UF a gente tem 2 equações diferenciais, 1 e 2. E isso é logo no começo da faculdade, né? Essas disciplinas, elas são bem no início, né? É o ciclo básico. São os 2 primeiros anos. Moral da história é que tu fica uns 2 anos aí, tu entrou pra fazer física, tu fica uns 2 anos aí, na verdade, sem estudar física propriamente, né? Tu tá só engrossando o teu caldo com a matemática que tu vai, imagino eu, usar que nem um tarado depois quando chegar no ciclo específico, né? Na verdade tu estuda física também. Tu estuda... tem outras disciplinas, além dessas disciplinas todas de matemática? Além dessas tu tem física 1, física 2, física 3, física 4. Saquei. E o que estuda física mais ou menos? Moderna. O que tu fica estudando nesse pedaço inicial de física? Tipo, tu entrou pra fazer faculdade de física, qual é o teu primeiro contato? O que você estuda de início? Fala assim, caraca, eu entrei pra ver isso. De início você está vendo a física 1, né? Mecânica. Começa muito parecido com o ensino médio. É quase que a mesma ordem, né? É quase que a mesma ordem do ensino médio. Só que assim, a gente começa a trabalhar mecânica, mas concomitante você vai trabalhando cálculo. Então você vai aprendendo limite, derivada, integral, que são ferramentas matemáticas que você não aprende no ensino médio. E aí você começa a usar essas ferramentas na física 1. Então a física 1 que você aprende do ensino médio é uma física 1 basicona. Quando você vai para a faculdade, você vê que, por exemplo, a velocidade é a derivada da posição, a derivada da velocidade é a aceleração. Então você começa a incrementar um pouco mais a tua física, entendeu? Let's do it. É meio que um consenso geral para quem não fez física, que mais difícil do que entrar para a faculdade de física é sair da faculdade de física. Matemática foi o que pesou mais pro teu lado? Tu acha que isso era mais bizarro? O problema, cara, é que não é tipo uma matemática pesou. Os primeiros 4 períodos, que é o ciclo básico, é basicamente matemática. Né? O pessoal fica falando aí, eu por exemplo, na UERJ, o pessoal fica falando de, não, pô, engenharia o cara faz 4 cálculos. A gente lá faz 8. Pitch, please. É muita matemática. Então, se você não gostar de matemática, é porque tem muita gente que acha que vai gostar da física por causa da divulgação científica. O cara vê um vídeo de cometa e de não sei o que, de planeta, cosmos, quântica. Mas por trás disso tem uma matemática que você tem que aprender o ferramental para você poder ver o que acontece. Não adianta você chegar lá no curso de graduação querendo só saber o que você viu no History Channel, no Discovery Channel. Isso não vai acontecer. Até porque na faculdade de física você vai até 1905. Cosmologia que você gosta de ver no Discovery Channel, no History Channel, é coisa muito mais atual, é depois da década de 50.
Então, eu sempre fui nerd, assim, na maior acepção da palavra, RPG, quadrinhos e videogame e tudo. E eu tinha, assim, quando eu era criança, eu lembro que um dos presentes de aniversário que minha mãe me deu foi uma assinatura da Super Interessante. Pô, então acertei. Então eu assinava. Eu assinava Super Interessante. Depois que eu entrei na graduação, eu parei de assinar Super Interessante, porque eu descobri algumas coisas e comecei a assinar outras revistas um pouquinho mais sérias, que é a Scientific American e a Ciência Hoje, que é associada ao CNPq. Mas eu sempre gostei muito, sim, de ciências. Mas eu sempre gostei muito também de muitas outras coisas, não foi só isso, entendeu? Só que na época não tinha tantas revistas como tinha hoje. Quando eu era moleque, a televisão começou, eu assistia o dia inteiro o Discovery Channel e History Channel. Era o dia inteiro isso ou Animal Planet. Então, eu gostava muito dessa área. Tu era um cara curiosão mesmo, né? Sim, desde criança. Eu lembro que eu tinha uma coleção, se não me engano foi da editora Abril, que chamava Ciência Ilustrada, que eram uns livros que tinham muita coisa de ciência, e eu lembro que eu tinha 5, 6 anos, eu ficava folheando aquilo dali, achava aquilo o máximo, né, e lia, ficava lendo as coisas, não que eu entendesse alguma coisa, não entendia nada do que estava escrito ali, mas eu ficava lendo e vendo as imagens. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um mineral, era um mineral desses bonitos, assim, que outro dia eu até vi na internet de novo, eu ficava vendo aquelas imagens e ficava vendo aquelas fotos de foguetes e aviões e não sei o que, todo aquele conhecimento, eu achava aquilo o máximo. Então eu não entendia nada, mas eu achava aquilo muito legal. E aí, desde pequeno eu fazia isso. Não é uma coisa que passou a surgir, entendeu? Agora, tu acha que, no teu caso, você era curioso e isso acho que é uma base legal pra quem quer migrar pra área da ciência, quem quer seguir esse caminho. Mas tu acha que um cara que, de repente, ainda não se descobriu, talvez, como um curioso, um cara que, sei lá, de repente a vida dele enquanto moleque não foi assistir programas e canais de documentário nem nada e tal, mas ele simplesmente se dá bem na hora que ele tá fazendo uma prova de física. Tu acha que, ainda assim, isso pode ser um bom caminho pro cara? Então, cara, porque se eu te falasse que só um cara que tem o meu perfil deveria fazer física, eu ia estar sendo determinista, porque não é todo mundo que seguiu o mesmo caminho que eu. Né? Então, eu acredito dizer pra você que a pessoa tem que ter um determinado conhecimento do curso para saber se aquilo é aquilo mesmo que ela quer, né? Então, tem muita gente que tem a ilusão de achar que o cara que se forma em física, ele vai ser necessariamente professor, ou ele vai ser necessariamente... ele tem que saber o que o curso vai estudar, ele tem que saber o que o curso trata. Em princípio, eu não vi um perfil bem definido de pessoas que fazem um curso, né? Porque às vezes você tem a imagem de que você vai pro curso de física e você vai encontrar uma pessoa de nerd, uma pessoa de maluco. Então, não. Que é verdade. Não, seja honesto, é verdade. Não, eu tô te falando, pô. A gente ia pro bar todo dia, fazia igual todo mundo. A gente sentava no bar, tomava cerveja. Mentira! Né? A gente ia pra festa, a gente fazia tudo, mas estudava cálculo, né? A gente cansou de marcar churrasco depois de estudar, entendeu? A gente estudou e vamos fazer um churrasco, né? A galera tem que estudar, mas o perfil da galera, pô, um dos meus melhores amigos na faculdade, ele era, na época tinha aquelas eu ficava chamando ele de cheerleader de funk, não tinha um lado B, lado A, ele era um desses chefes dessas paradas. Ele ficava comandando briga em baile funk? Quando ele era adolescente ele fazia isso, mas hoje o maluco tá fazendo pós-doutor, o cara é sinistrão aí. Não, mas o cara veio o pessoal fala que não, o cara veio lá da torcida do funk, entendeu? Então, não tem tempo, um outro colega meu agora que tá fazendo doutorado dele em astrofísica, ele entrou na faculdade com quase 30 anos e morava em Paracambi. É um curso muito heterogêneo, sabe? Tinha a menina lá que era filha de bacana da de Ipanema, que fazia o curso. Tinha um menino lá, filho de bacana, que era surfista, mas que gostava de física. Então é uma coisa muito heterogênea, porque como é um negócio mais complexo, eu acho que alguma coisa vai te chamar para aquilo. E não tem uma coisa bem definida que vai te chamar para aquilo. Eu não vi isso na graduação. Quando eu cheguei na faculdade, cara, que eu entrei assim, primeiro período, porra, eu ia em todas as chopadas, né, cara? Todas as chopadas, eu, matava a aula. Nessa época tu ainda era um gordinho seduzente ainda. Um gordinho saliente, né? Um gordinho arisco. Eu gordinho ensaboado, né? Eu ia em todas as chopadas, meu. Eu curtia tudo, matava a aula. Por quê? O que acontece? No ensino médio, eu era o cara da física e da matemática. Eu estudava na véspera, às vezes nem precisava estudar. Eu tirava 10, 9,5, 9. Eu era um puta aluno em física e matemática.
no ensino médio. Química também era bom. As outras não, as outras eu tinha que me virar. Geografia, biologia. Biologia, então, porra, uma desgraça. Ah, mas biologia é uma merda mesmo. Ninguém gosta dessa porra. Entendeu? E eu tinha que correr atrás, geografia e tal. Eu tinha que estudar. Mas a matemática, física e química, eu achava muito maneiro. Então eu prestava atenção em aula, fazia os exercícios ali. Chegava em casa, eu dava só uma estudadazinha, mas sempre mandei bem. Uhum. Quando eu cheguei na faculdade, que eu falei, pô, meu irmão, na faculdade não tem mais geografia, história, biologia. Aqui só tem física e matemática. Então, ou seja, eu tô em casa, entendeu? Vou ficar só com filé agora, né? Pô, aí eu comecei a faltar, enfim, ia chopar do caramba. Meu irmão, no primeiro período eu levei fumo em tudo. É mesmo? Mas chegou a reprovar? Reprovei em tudo. Que isso, cara? Cálculo 1 reprovei, física 1 reprovei. Eu só passei em geometria analítica, que a professora era contratada, ela era novinha e ela ia para chopadas com a gente. Tu fez amizade com a galera? Aí teve um amigo lá que teve que fazer o sacrifício, entendeu? É mesmo? Em prol da equipe. Em prol da equipe. E aí a gente passou em geometria analítica. E eu passei em organização da educação no Brasil. Que é uma matéria de licenciatura. Caraca, quer dizer, de física mesmo, a única disciplina que tu passou e não foi por mérito próprio, né? Teve ali alguns métodos obscuros, entendeu? Though you may not drive a great big Cadillac. Essas reprovações foi mais por desleixo do que por dificuldade. Mas foi por soberba, cara. Foi por soberba. Por achar eu achava que eu ia estudar na véspera, eu ia tirar onda. Mas quando tu começou a levar a sério, que tu viu que o buraco era mais embaixo, tu chegou a sentir dificuldade em alguma parada dentro da faculdade? Não. Aí, olha só. Aí depois eu pensei, porra, não é assim, né, cara? Eu tenho que estudar mesmo. Então eu comecei a estudar, isso levou uns 2 períodos aí pra eu encaixar isso, pra eu ganhar essa maturidade. Aí beleza, aí minha nota começou a subir, eu comecei a tirar nota boa e, porra, fui passando nas matérias com louvor. Mas, assim, sempre existiam alguns assuntos que eram muito difíceis. Sempre. Não tinha aquela porra de você fazer e com o pé nas costas, entendeu? Tranquilão. A galera da física, normalmente o CR mesmo, né? O coeficiente que mede as tuas notas, né? O teu acumulado de notas, sim. Ele não é um CR alto, né? A galera não, normalmente... O CR... Tu é um bom aluno se tu tiver uma média 5 ali, né? É porque o que acontece, cara? A faculdade, assim, o jeito como ela coloca os cursos para que você termine em 4 anos é uma parada muito cruel, né? Uhum. E você não tem vida social. E eu comecei a dar aula, estagiar, né? Eu ainda estudava. Uhum. Então eu tinha que conciliar isso ainda. E, pô, eu trabalhava aqui em Jacarepaguá, além da distância, você tinha que conciliar o trabalho, uhum. entendeu? Com a faculdade. E as matérias, assim... E eventualmente família, né, cara? Namorada, é uma vida social, né? Vida social. E o que acontece é que, pô, às vezes caía, cara. Tinha matéria, assim, tu tinha que fazer eletromagnetismo 1, física quântica 1, sabe? Cálculo 4, tudo no mesmo período. Bizarro. Mais algumas de educação, mais uma outra de práticas de ensino. Eram muitas matérias difíceis ao mesmo tempo, entende? Uhum. A carga de estudo acaba tendo que ser muito alta também, né? Muito, cara. Though you may not drive. Eu estudava muito as matérias que eu gostava e as matérias que eu não gostava eu não estudava tanto. Então, pra mim, bastava tirar 5 nessas disciplinas. Entendi. E como durante a graduação eu fazia algumas outras atividades, eu demorei mais pra me formar e em detrimento dessas outras atividades, eu tive que abandonar algumas matérias e tal, enfim. E aí eu nunca fiquei com CR alto porque isso, na verdade, nunca me interessou. Tem muita gente que fica com tal do CR... pra mim nunca foi uma preocupação, porque eu achei que, assim, muito embora eu tenha que aplicar uma avaliação que me cobrem isso, eu nunca achei que era a avaliação que a avaliação seria o resultado da disciplina que eu tava fazendo. Uhum. Pra mim, a avaliação sempre foi, assim, uma parte dela. Sim. Então, quando eu fazia disciplina, se eu não gostava dela, eu só fazia o que eu precisava, o básico, né? Que era tirar 5. Então, eu tirava 5, tá bom. Né? Agora, quando a disciplina que eu gostava de fazer, eu chegava lá pra fazer a prova, era mais um dia de aula,
entendeu? Não era menos um dia de aula. Então, eu não me preocupava em tirar nota boa ou tirar nota ruim. Eu me preocupava em fazer aquilo que eu tava fazendo, fazer aquela atividade. Eu dificilmente chego pra mim e falo que não consigo alguma coisa. Até porque eu acredito que todo mundo é capaz de conseguir qualquer coisa. Eu nunca falei que eu não consigo, mas já tive que estudar assim, virando noite. Já tive que estudar semana inteira. Já tive que ficar maluco de deixar o cabelo despenteado e ficar na biblioteca de manhã até de noite. Isso daí é óbvio. Mesmo na matéria que eu fui bem, né? Mesmo na matéria que eu fui muito bem, eu tive que estudar de me descabelar. Não foi um negócio de, vou chegar, vou sentar. Não tinha os caras desses na faculdade. Que o cara chegava e ele já entrou na graduação sabendo tudo. Mas eu não era o cara que entrou na graduação sabendo tudo. Eu tinha que estudar, tinha que ir lá, ficar o dia inteiro na biblioteca, em livro, lista de exercício, e tu erra e acerta, e erra e acerta. E aí vai lá, faz a prova, tira 5, você é rei, né? Porque na física é meio diferente do que das outras disciplinas. Você é rei quando você é o cara mais top quando você tira 7. Você tira 4, você tá na média, você tira 3, pô. Não, você é burro, cara, que loucura. Ruim mesmo é se tivesse nota negativa, né? Ele fala que o nosso CR máximo é 7. Os caras que conseguem acima de 7 é uma entidade, né? And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Como você entrou buscando respostas, teve alguma disciplina que tu tenha feito na faculdade que você falou assim, meu irmão, isso daqui, puta que pariu, é isso daqui que valeu a pena a faculdade. Aquela disciplina que te fez ficar com um brilho no olhar foda, assim, de repente pelo professor ou pelo próprio conteúdo, teve alguma parada assim que te despertou uma vontade foda? Teve algumas disciplinas que eu fiz que me abriram muitos olhos para algumas coisas, nas duas partes, tanto na parte mais ligada à epistemologia, como a parte mais ligada à ciência dura, né? Na parte de ciência dura, foi uma disciplina chamada mecânica analítica, que era mecânica de Euler-Lagrange, né, e Hamilton, de Euler e Lagrange, e de Hamilton e Jacobi, que era um novo olhar além das leis de Newton. Né, porque você acha que a física de hoje é lei de Newton, né, porque é um dos caras icônicos que você trabalha na escola, que é onde você tem, e você trabalha ele na graduação, né, você não deixa de trabalhar Newton na graduação, mas quando eu descobri uma nova mecânica, para mim, uma nova maneira de ver, para mim, mudou todas as minhas percepções, mudou a minha maneira de enxergar todos os fenômenos, né? E é uma pena que eu não posso trabalhar ela na escola, mas é uma coisa meio que nirvanística, né? Já que pode falar, né? Mas é um negócio meio assim. Eu acho que geral... que olhei e vi bem diferente. Da parte de epistemologia foi filosofia da ciência e filosofia da física, que abriram bastante os meus olhos em termos do que foram matérias que eu fiz muito no final da graduação, né? Essas de filosofia. A de mecânica analítica foi no meio da graduação. E depois, tanto que depois eu podia escolher letivas, né? E as letivas que eu escolhi fazer eram meio que uma consequência da mecânica analítica, ou de entender mecânica analítica, que era teoria de campos e teoria quântica de campos. Mecânica analítica foi uma matéria que me fez assim, mais ter friozinhos na barriga. Tá ouvindo? O quê? Lady Gaga! Nivaldo Lemos. Professor sinistro demais, cara. Ele, assim, eu tinha aula com ele segunda, quarta e sexta, de 8 às 10 da noite. Meu irmão, imagina sexta-feira, 8 horas da noite, no Niterói, tendo aula de mecânica geral. Do lado da cachaçaria, né? Do lado do barzinho, todos os barzinhos do mundo. E aí, porra, tu pensa, cara, tá maluco. Adilson, eu chegava lá, 8 horas, sentava na cadeirinha, na frente. Cara, sem sacanagem, passava 10 minutos, quando eu olhava no relógio, já era 9h40. Caraca. A aula do cara era sensacional, assim, tudo que ele falava, ele não corria em nenhum momento, ele não enrolava em nenhum momento, ele ia sempre no mesmo ritmo. Ele acabava a aula, antes de dar aula, ele colocava os temas que ele ia falar, ele acabava a aula certinho, falando todos os temas que ele queria falar, tudo assim, ele ia mostrando pra você e no final ele assim, deduzia alguma coisa e falava, tá vendo, isso é aquilo, daquilo que a gente falou, não sei o que, e tu falava... Eu não entendi o que ele falou. Caraca! Sabe aquelas coisas que tu fica assim, meu Deus, como é que pode? E ele era um cara assim, cara, ele não brincava, não era zoeiro, nada, ele era um cara sério. Sério, ele dava uma aula séria e ele era um cara muito culto. A aula dele
A disciplina era de quê? Mecânica geral. Mecânica geral. Isso no começo da faculdade ainda também? Não, isso já era no 5º período. Já mais pro do meio pro final, porque você, por exemplo, tu estuda Física 1, que é mecânica. Quando tu entra na faculdade. Depois tu tem Mecânica geral, depois tu tem Mecânica analítica. Saquei. Por exemplo, Física 2, tu estuda Física 2, que tem ondas, tem termologia e tal. Depois que tu estuda ondas, tu ainda estuda termodinâmica, tu ainda estuda Física moderna, Quântica 1, Quântica 2. Que é tipo umas extensões, entendeu? É como se você estivesse vendo a física no ciclo básico e depois você vê a física no ciclo profissional, muito mais pesada. Sim, saquei. Essa é a ideia. E Física 3 é eletricidade. Agora, depois tu estuda eletromagnetismo 1 e 2. Saquei. Agora, essa disciplina de mecânica geral era mais maneira por causa do cara ou o conteúdo também era foda? Não, eu gostava muito do conteúdo. Eu gostava muito do conteúdo. Mas o cara também tornava a parada muito maneira. Saquei. Tipo assim, na mecânica geral, cara, imagina, tu pega uma garrafa de cerveja, assim, e taca pro alto. Cara, ela pode girar, né, em diversos eixos, ela tem vários graus de liberdade, e ela, além de descrever um movimento parabólico, ela pode, tá me entendendo? Ela pode rotacionar de uma maneira ou de outra e tal. Então, na mecânica geral, cara, a gente conseguia escrever a equação de movimento disso. Tipo, eu te dou as condições iniciais e em qualquer instante eu saberia exatamente como a garrafa de cerveja estaria. Que isso, cara? É física. A mecânica geral, ela escreve o movimento todo. Ah, que bizarro. Era fantástico, assim. Tipo, eu te dou um gráfico. Imagina assim, sei lá, faço uma curva toda maluca. Eu consigo escrever qual é a função matemática daquela curva. Essa função tu escreve em 350 páginas, né? Cara, mas tu escreve, entendeu? Sim, mas é bizarro, né, cara? É bizarro. É bizarríssimo. Porque fica parecendo previsão do futuro, né, cara? É um negócio muito foda, né? Aí ele mostrava pra gente que, por exemplo, você mandar um míssil, né? O cara tem que conhecer tudo isso, né? E a gente não desprezava a resistência do ar, não desprezava nada. A gente levava tudo em consideração. Então o cara tinha que colocar tudo isso pra que o míssil caísse exatamente lá. E não caísse na casa do vizinho, entendeu? Remix. Baby Bash and Major Não sei se eu tô falando bobagem, mas na física eu consigo enxergar, como pra biologia também, 2 campos principais de atuação, né? A licenciatura, onde você tá dentro de sala de aula, e o bacharelado mesmo, onde você tem um campo de pesquisa, ciência. Tem mais coisa, cara? Tu chegou a entrar em contato com algum outro campo além desses dois? Hoje eu vou encontrar com um amigo que se formou em física e tá no mercado financeiro. E o que se faz? Não sei. Porque assim, o mercado financeiro ele usa cálculos de muitas variáveis. Né? E na física o que você mais aprende é lidar com muitas variáveis. Então o cara vai lá pra trabalhar na Bolsa de Valores e ele é o cara, entendeu? Ele tem uma parte da física que chama econofísica. Ele funciona como se fosse um analista? É um analista, ele desenvolve, ele analisa um problema, ele verifica qual é a melhor situação, dentro que os caras de Bolsa de Valores é assim, né? Tem uma situação na China acontecendo, outra no Japão, outra na Grécia, outra no Brasil, e não sei o que, e o cara tem que lidar com aquilo tudo, projetar um modelo pra dar dinheiro pra alguém, né? Então, mercado financeiro e economia, a teoria do caos, que trabalha muito com isso, né? Resolução de problemas de logística. O pessoal entende muito diferente. Teve uma época no mundo, uns 10 ou 20 anos atrás, que das 10 maiores empresas do mundo, 9 eram dirigidas por físicos, ou pessoas que tiveram sua formação em física. Porque na faculdade de física, o que você aprende, quando você conclui, é resolver problema. Qualquer problema. Não é um problema de física. Você aprende a resolver um problema. Eu sei que eu me tornei melhor para resolver problema familiar depois que eu terminei a graduação. Claro, porque aí você voltou a ter família. Aí era muito mais fácil também, né? Não só por causa disso, mas porque, na verdade, você começa a enxergar um pouco mais de longe tudo. Você não consegue se dissociar, você não consegue sair disso. Depois que eu fiz a faculdade, eu não consegui sair de tentar enxergar tudo que eu via mais de longe para ver um panorama maior. Então isso me deu uma capacidade maior de tentar ligar os pontos, né? De estar menos desenvolvido. É óbvio que você não vira um robô, né? Mas a tua visão foi modificada para sempre, né? Como diz aquele meme da internet, que foi visto não pode ser desvisto, né? Então, mas tem a parte científica, ela é muito abrangente, tem muita coisa na parte de você trabalhar no bacharelado, de fazer um laboratório. Você pode
botei, por exemplo, pra quem não sabe, um perito, né? O Brasil tem CSI, o pessoal acha que não tem. Tem na Polícia Civil e tem na Polícia Federal. E o salário é muito bom, não é pouca coisa, não. O salário aí é pra botar muito bacana aí pra ficar com inveja, né? É e salário o muito perito, bom mesmo. o físico, nesse caso, faz? Qual é a atuação dele? O perito ele faz perícia. É mesmo? Por exemplo, porque o que a polícia criminal faz? Ele tenta pegar provas do crime e fazer toda aquela parte científica para determinar o resultado de uma cena de crime. Né? Então o sujeito vai lá pegar uma trajetória de uma bala ou como que se espalhou um determinado sangue na parede. É física. Para quem hoje em dia quem assiste seriado já viu CSI, já viu Dexter, já viu Sherlock Holmes, que são esses seriados que estão passando hoje. Tem no Netflix. Amazing Brasil! Aham. Laca Brasil? Laca favela? Bom, laca Brasil tem que lacar favela, né? É esse tipo de trabalho, o trabalho científico associado a resolver um crime, que nada mais é do que resolver um problema, né? Se tem um problema, você tem que resolver, você precisa a justiça precisa de provas para você poder falar sobre aquele crime. Então, os cientistas vão lá coletar esses dados, coletar essas evidências, e aí é todo tipo de coisa da física que você pode usar. Desde, sei lá, radiação, trabalho de infravermelho, estudo de calor, temperatura para ver, sei lá, o motor de um carro, quando foi a última vez que foi ligado, quando é que não foi. Tudo isso entra em conta, não é um negócio só, tipo, você vai fazer isso. Não, você vai fazer uma porção de coisa, você vai ter um problema, e você vai ter que usar aquela tua formação toda para resolver aquele problema. Não vai servir uma área só. E aí acaba que você tem que saber também outras coisas, né? Nesse caso, pra ser perito, você tem que estudar um pouquinho de direito, porque você vai trabalhar na polícia, vai ser um inspetor da polícia, e aí vai ter que saber um pouquinho das outras disciplinas também, né? Acabando lá, você não vai ter que fazer a prova que você faz pra seleção, você acaba não fazendo isso. Mas quando você chegar lá, você vai ter que saber um pouquinho de biologia ou química, porque as coisas não funcionam separadas, né? Não acontece a física, depois a química, depois a biologia. Elas acontecem todas juntas, né? Então acaba que vai trabalhar em equipe, enfim, é uma área diferente também. Por que dentre essas áreas todas você escolheu optar pela licenciatura? Você chegou a passear pelas outras ou foi direto para a sala de aula? Sim, passei. Eu fiz 6 meses 6 meses, não, 1 ano. Eu fiz 1 ano de extensão na Olimpíada Brasileira de Astronomia, que era uma parte mais ligada à educação não formal, informal. Fiz um tempinho de trabalhos junto com ciência dura lá, em parte de cosmologia com a professora. Assisti umas aulas, mas não queria aquilo. E aí depois eu fui trabalhar no Museu de Astronomia com História da Ciência. E aí lá eu fiquei 4 anos e meio, e aí produzimos exposição, produzimos artigos, produzimos muita coisa lá, legal. E fazendo pesquisa em História da Ciência, na verdade História Institucional da Ciência, que era um negócio bem diferente do que eu estava fazendo na graduação. E depois, quando eu terminei, eu fiquei meio sem saber o que eu fazia, porque eu queria fazer muita coisa. E aí eu descobri que se eu quisesse seguir, eu achei na época que se eu quisesse seguir a carreira de pesquisador, teria que ser em História da Ciência, não seria em Física, porque era o que eu estava gostando muito de fazer. E para fazer isso eu teria que fazer algum tipo de pós-graduação ou em História ou algo do gênero. Mas eu meio que precisava de dinheiro. E aí, como eu tinha terminado a licenciatura, na UERJ é muito peculiar o curso de licenciatura lá, porque a diferença do curso de licenciatura para o curso de bacharelado é muito pequena, em termos de disciplina que você faz. São, sei lá, 4, 5 disciplinas diferentes. Pelo menos no meu currículo, hoje eu não sei mais, mas no meu currículo eram 4 disciplinas que se diferenciavam. Então, você podia fazer licenciatura e mais um período você fazia bacharelado. Sim. Né? Então eu optei por licenciatura porque eu pensei assim, bom, um negócio mais simples de você arrumar emprego é dar aula porque tá faltando muito. Né? Para cientista é um pouquinho mais complicado, você tem que ter tem que ser mais educado, você com a graduação, muito difícil só com a graduação você já trabalhar como pesquisador cientista de algum lugar. Sim. Né? Então você tem que fazer o mestrado, doutorado. Então eu pensei assim, eu fiz uma estratégia. Como eu posso fazer os dois, e os dois não são muito diferentes, vou fazer primeiro a licenciatura, porque se eu precisar de emprego, alguma coisa urgente acontecer que eu tenho que mudar tudo radicalmente, eu já tenho um emprego, né, que é professor, e que tem toda hora um concursinho público, que tem toda hora uma escola que está precisando, né, eu pelo menos vou estar abrigado. Foi uma estratégia, na verdade. E quando eu terminei a graduação, eu resolvi que eu estava precisando de dinheiro. E aí eu fui para minha estratégia, que eu nunca tinha necessariamente dado aula para ganhar dinheiro. De todas as vezes que eu tinha dado aula, foi nos estágios. Nunca tinha entrado na sala de aula. Eu não dou aula há muito tempo, eu dou aula desde 2011.
Então, assim, era muito diferente você dar aula como estagiário e você dar aula como professor. Claro, né? Sem dúvida. Professor da turma. E aí, quando eu comecei a dar aula, eu vi que era aquilo que eu tinha que fazer. Eu nunca tinha feito antes, ainda bem que eu nunca tinha feito antes, porque talvez se eu tivesse feito, eu não teria aprendido as coisas que eu fiz. Eu sou muito contra a galera que ficava dando aula pra caramba na graduação e ficava, sabe, sem aproveitar a universidade. Mas tem gente que precisa trabalhar, não critico, assim, eu não faria pra mim ficar dando aula muito antes de terminar a graduação, justamente porque eu acho que tem muito a se aprender dentro da universidade e que se você ficar trabalhando muito, de repente, você não consegue. É óbvio que não dá pra não trabalhar, né? Mas trabalhar muito, a galera às vezes trabalhava de manhã até de noite, e faltava opção de aula, enfim, não tava no ambiente universitário. Mas aí eu comecei a dar aula e vi que era isso aí que eu tinha que fazer, que era nisso aí, se eu era bom em alguma coisa, era nisso aí. Get down, 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 get down. A família tradicional brasileira quer que o filho seja advogado ou médico ou engenheiro. Sim, sim. Então, eles queriam que eu fosse engenheiro, até porque eu gostava de matemática e tal. Eu fiz. Na época, quando eu fiz o vestibular, né? O vestibular era separado, né? Igual como é agora do Enem, né? Uhum. Então eu fiz para a UERJ, continua separado. Eu fiz matemática para a UERJ, eu fiz física na UF e fiz engenharia química na UFRJ. Quando eu fiz o vestibular, eu passei nas 3. Parece um troço meio de caraca, cara, era gênio, mas não é não, porque na época, quando você estava preparado para passar para uma, tu acabava passando para as outras. A prova era a mesma, as provas eram parecidas e tal. Então eu acabei passando nas 3. Que na verdade o desafio mesmo era passar para engenharia na UFRJ. Sim. Física e matemática nunca foi tão concorrido, então consequentemente eu passaria também para física e matemática. Beleza. Matemática era a minha terceira opção. E como eu passei para engenharia, eu passei para o segundo semestre. Sim. E física eu passei para o primeiro semestre. Então eu fui. Quando eu passei, falei, beleza, vou fazer a inscrição para física e vou começar. Comecei a estudar física em Niterói, primeiro semestre. Aí, cara, foi como eu te falei, primeiro semestre, né? Eu ia em todas as chopadas. Conheci a professora de geometria analítica, a rapaziada, as mulherzinhas, algo me diz que esse amigo seu que fez o sacrifício foi você, cara. Não fui eu não, juro que não foi. Mas assim, entende? Porra, cara, eu já tava altamente inserido em Niterói. Eu morei lá um tempo no início. Antes de começar a trabalhar, né, fazer estágio aqui, como eu só estudava, eu morava lá, numa casa lá, a gente alugou um AP com a rapaziada. Aí, pô, tu chegava em casa à noite, às vezes, open house. Tava todo mundo lá tomando uma cervejinha, a mulherzinha, que Arthur? Oi, tudo bem? Você que é o Arthur? Eu sou eu, prazer. É prostituto, de carteira assinada e tudo. Tudo bem? Aí, pô, já tava inserido na parada, eu falei, cara, não vou sair. Quando eu peguei e passei pra... Quando começou a inscrição pra eu fazer engenharia na UFRJ, eu falei, não vou fazer, não vou largar a física. Tô gostando e tal, não vou fazer. Imagina, eu ia ter que abandonar tudo aquilo, as amizades e tudo que eu tinha ali. Na verdade, tu ia ter que abandonar a putaria. Tu não foi fazer... Tu não é engenheiro hoje porque tu não quis abandonar a putaria. Cara, eu ia abandonar tudo, entendeu? Todas as minhas amizades. Eu sou um cara que gosto muito de fortalecer os laços de amizade. Mentira! Então eu não ia largar minhas amizades que eu tinha feito ali na faculdade pra ir pra UFRJ. E criar tudo de novo, entendeu? E aí eu fiquei na física. Eu não me arrependo não, cara. Hoje em dia eu me considero um cara bem sucedido na minha carreira, na minha profissão, entendeu? Gosto muito do que eu faço. E talvez se eu fosse engenheiro, talvez eu não tivesse, né, esse sucesso que eu tenho hoje na minha profissão. Primeiro eu queria agradecer pra cacete por ter disposto o tempo pra molecada, pra mim e pra molecada, né? Molecada que, porra, tá pensando em cursar física, ou tá pensando em cursar uma área relacionada, também da área de exatas, e tá na dúvida. Agora, antes da gente se despedir, eu queria te pedir um conselho. Eu sempre faço isso, na verdade. Eu queria pedir um conselho. A gente tá em sala de aula direto, então não é incomum que um aluno venha conversar com a gente e fale assim, pô, professor, tô a fim de fazer, sei lá, engenharia, tô a fim de fazer medicina, tô a fim de fazer fisioterapia, o que tu acha? E aí tu fica meio que de conselheiro, né, cara? Com a noção que tu tem ali, meio que administrando. Mas como é um aluno e você tem 1 milhão de alunos, o cara acaba sendo mais um conselho.
Agora, se é um primo, um irmão mais novo, se é um cara muito próximo de você que vem te pedir um conselho, tu para e pensa 2 vezes, porque você sabe que o que você vai dizer vai pesar muito na vida daquele cara. Você é uma pessoa realmente importante pra ele. Então eu queria que esse conselho final que tu deixasse realmente tivesse esse peso. Imagina que é um irmão mais novo que você tem, ou um sobrinho, alguma parada assim, e esse moleque virou e falou assim: pô, Arthur, eu tô mega afim de fazer física, cara. Pô, eu vejo as aulas que tu dá e tudo mais. E, porra, eu acho que eu quero ser igual a você. O que tu fala depois desse tempo todo de formado, de experiência que você tem dando aula, ainda hoje, vendo hoje, olhando o que tu já fez pra trás, vale a pena, cara? Tu faria essa parada toda de novo? Tu indicaria isso pra alguém? Cara, com certeza eu indicaria. E eu falaria o seguinte: por mais que tu não faça física, se fizer física, se tu vai fazer biologia, se tu vai fazer geografia, se tu vai fazer engenharia, vai fazer o que for, cara, faz aquilo que você gosta, que você se vê fazendo pro resto da vida. Porque não adianta, cara, não é só a faculdade. Não são só os 4 anos de física, né? Uhum. É a minha vida inteira. Eu escolhi essa profissão e eu pretendo, então, né, exercê-la até bem velhinho. Até eu me aposentar. Então, tu vai passar a tua vida inteira fazendo aquilo. Então, cara, o que você tem que fazer tem que ser alguma coisa que você goste. Porque se você passar a sua vida inteira fazendo uma parada que você não curte, ou simplesmente porque sua mãe ou seu pai quis que você fizesse, cara, tu vai ser um cara mega infeliz pro resto da vida. Ou possivelmente você nem vai conseguir, porque em algum momento aí você vai parar e vai resolver fazer o que você quer. Vai largar tudo pra trás. Né? Vai largar tudo pra trás. Não adianta, cara. Faz o que você quer fazer. Porque é a tua vida, bro. Entendeu? É claro que eu não vou falar aqui que eu não tenho momentos chatos. Você, como professor, também sabe. Na nossa profissão, tem momentos chatos. Claro, como em toda, né, cara? Como em qualquer coisa na vida, né? Sim, trabalho, cara. É trabalho. É lógico que nunca o trabalho vai ser melhor do que tu ficar de bobeira, de férias, na praia, né? Que aí é lazer. Uma coisa é trabalho, outra coisa é lazer. Mas tu tem que trabalhar. Cara, se tu tem que trabalhar, que seja numa coisa que vai te dar alegria em algum momento, que vai te dar prazer em algum momento. Entendeu? E aí, porra, imagina, tem gente que acha maneiríssimo ficar em frente a um computador, bro. Pô, vou trabalhar em frente a um computador o tempo todo, vou ficar nas redes sociais direto e tal. Porra, sem ver ninguém, só eu e o meu computador. Beleza, esse cara, isso vai dar prazer pra ele. Então faça isso. Tem gente que não, tem gente que vai preferir, né, o contato com pessoas, com jovens e tal. Faça isso. Então, cara, escolha a carreira que você se vê fazendo isso pro resto da vida. Isso é fundamental. Porque senão, se você hoje escolher o que tua mãe e teu pai pediu pra você escolher, cara, possivelmente mais à frente você vai jogar tudo pro alto, porque você não vai conseguir. Até porque nosso pai e nossa mãe, infelizmente, não são eternos, né? Uhum. E aí quem vai ficar vai ser você mesmo. Você e esse Brasilzão aí, e esse mundão de meu Deus. É meio clichê, né, esse conselho. Mas tem um motivo pra ele ser clichê, né, cara? É porque ele é real. Arthur, queria mais uma vez, antes de fechar, agradecer pra caceta a tua presença, agradecer pra caramba teus conselhos e o fato de você ter compartilhado um pouquinho da tua história com a gente. E pra fechar, pra encerrar, aquele terror que teus primos colocaram em você, cara. Tu se arrepende daquele terror ou valeu a pena? Não, valeu a pena. Eu agradeço a eles, cara. Eu falo aí, meu irmão, qual de vocês que eu sou professor de física, cara. Show de bola. Converso com eles hoje em dia e, porra, realmente a gente toca nesse assunto. Eles são os culpados, né? Eles foram os culpados, Maravilha. Arthur, obrigado. Eu te agradeço aí pelo espaço de poder estar falando, enfim, é sempre bacana, né? E eu, por exemplo, gosto muito de falar disso, ainda mais quando você, né, faz o que você ama, então você quer sempre contar pra todo mundo, né, cara? Tu fica... Como que foi e tal. Fica garotão, né? E esse espaço é bastante legal para que a gente possa compartilhar isso com a galera. Show de bola. Valeu mesmo. E você sabe como é que eles chamam quarteirão com queijo em Paris? Não chamam de quarteirão com queijo, não, é? Não, cara. Lá eles têm um sistema decimal. Não saberia o que é um quarteirão. E como é que eles chamam? Chamam de Royale com queijo. Royale com queijo? É, isso mesmo. E como é que chamam o Big Mac? Big Mac é um Big Mac. Eles chamam de Le Big Mac. Le Big Mac. Quem escolhe física? Pra quem escolhe física é o seguinte,
é muito estudo, se prepara para ver muita matemática, se prepara para fazer uma das coisas mais difíceis da sua vida, mas se prepara para justamente acontecer com você o que aconteceu comigo. Se você for escolher física porque você quer fazer física, tem muita gente que vai fazer física porque queria fazer outra coisa. Eu não tô falando pra essa pessoa. Quem é que vai fazer física porque queria fazer outra coisa? Quem queria fazer uma engenharia e não consegue nota. No Enem você pode fazer isso. Eu já era um maluco que gostava de física. Eu ia falar, caralho, que é retardado. Não, queria muito fazer medicina, mas não fazer, vou fazer física. Tem muita gente que vai fazer, outras disciplinas, né, que tem alguma coisa relacionada. Tem muita gente que vai fazer engenharia, mas queria fazer física. Né? Tem muita gente que vai fazer pressãozinha de dinheiro, né? Tem muita gente que queria fazer física, mas aí a família vai fazer física, vai ser professor e fala como se o professor fosse um leproso doente, né? Quando as pessoas falam isso, eu mostro pra elas meu carro 0 km. Sou rica! Eu sou rica! Então, a pessoa acha que o professor vive na miséria. Não, eu nunca vi um professor desempregado. O professor não ganha pela importância dele. Ele ganha dinheiro sim. Tem que trabalhar muito, mas ganha dinheiro sim. Desempregado você não vai ficar. Então, pra quem tem a ideia de professor ficar desempregado, assim, bate na boca, né? Porque hoje é sábado e eu tenho trabalho, eu tô trabalhando aqui. Eu dei uma pausa pra falar com o Didi, mas tem trabalho pra caramba pra fazer. E dá dinheiro, vai ganhar dinheiro. Não vai andar de iate, mas vai andar bem, né? Mas vai andar de carro zero. Vai andar de carro zero, né? Então, vai jogar PlayStation 4. Então, vai jogar sim. Vai ter PlayStation 4 sim. Tô fazendo merchan, hein, Sony. Me dá um de graça que eu não comprei ainda não. Fala. Calma, sua piranha, calma. O cara que quer se formar em 4 anos, ele vai ter que deixar algumas coisas pro lado. A namorada dele vai ter que ser bem compreensiva. A família dele vai ter que se acostumar a ver ele de vez em quando, que é a maior parte do tempo dele, e ele vai ficar dentro da biblioteca. Fica muito na biblioteca porque tem vezes que você tá fazendo, você não consegue fazer sozinho. Não tem na internet problema solucionado, você tem que fazer com seus amigos. Se não tiver em grupo, não adianta, não vai conseguir. Grupal. O que você deixa então como conselho final é gostar de grupal, é isso. A partir de agora, vai começar a putaria! Senta, 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 vai, senta, senta, senta. Cara, é gostar de estudar. Uma pergunta rápida pra gente fechar. Você entrou na faculdade pra arrumar mais perguntas. Valeu a pena arrumar mais perguntas? Com certeza. E eu entrei agora no mestrado pra arrumar mais perguntas ainda. Sobre outra área? Sobre a mesma área, só que mais abrangente. Maravilha. Bruno, brigadaço pela tua participação, cara. Obrigado a você aí pela oportunidade. Beijão pra ti, tô com saudade. Que toda semana tem mais um episódio do Minha Profissão, então entra lá blog.proenem.com.br e você acessa, cada semana tem uma profissão, a gente já tem alguns episódios gravados pra trás, dá uma olhada, de repente alguma coisa que você se interessa já passou por lá, e eu honestamente recomendo que você olhe tudo, porque às vezes você vai descobrir uma parada que nem tinha passado pela sua cabeça. Tô te esperando na semana que vem com mais um episódio. Um grande abraço, até a próxima, tchau! Bota na batata frita na Holanda em vez de ketchup? O quê? Maionese. Eu vi isso, cara. Eles enchem ela com essa droga.